Então, seguindo aqui, vou passar a bola então para a Esté, para que nossos palestrantes possam se apresentar. E aí, com isso, a gente vai seguindo. Boa, obrigada, Gabi. Bom, gente, muito prazer. Obrigada pelo tempo aí de vocês. Eu sou a Stephanie, analista de sucesso do cliente aqui na RD. Sou de São Paulo, graduada em Relações Públicas, com especialização em gestão de projetos. Aqui na RD eu trabalho com bastante foco ali nos clientes no comecinho do ciclo que a gente fala, que é na fase ali de implementação, primeiras ações com a ferramenta. E já tenho aí mais de 5 anos trabalhando com marketing digital, então acompanhando bastante negócio, bastante empresa, bastante projeto e vou agregar um pouquinho aí com vocês hoje, tá? E vou aproveitar e já passar a palavra aqui para a Bia, que também vai estar com a gente. Boa, obrigada, Esther. Pessoal, muito prazer. Eu sou a Bianca. Eu estou morando em São Paulo, mas eu sou mineira. Sou graduada em psicologia e, assim como a Esther, hoje eu também fico responsável por atendimento dos clientes. Só que hoje eu estou num foco mais ligado ali à estratégia tanto do marketing quanto do RD CRM também. E eu já estou trabalhando há mais de 3 anos com marketing digital. Então, vai prazer estar aqui com vocês para poder conversar um pouquinho sobre landing page. Passa pra gente aí, Gabi, por favor. Bia, antes da gente entrar aqui na agenda, eu queria ver com vocês o que que vocês acham de para pedir para o pessoal ali que quer um diagnóstico ao vivo hoje, centralizar as landing pages que vocês querem no botão Q&A, tá? Porque ali a gente Perfeito. consegue fazendo por ordem de vocês, respeitando aqui para que a gente organize. Então, pessoal, no botão Q e A, tá? Eu vou pedir para que vocês que quiserem ter uma landing page, tá? E eu vou pedir para que a gente equilibre aqui pelo menos uma landing page por cliente, tá? Para que a gente consiga contemplar todo mundo, né? E ser bem organizado aqui, tá? Então, no botão Q e A, vocês podem selecionar o URL da landing page que vocês querem e colocar ali que a gente vai fazer um diagnóstico ao vivo hoje com vocês, tá bom? Desculpa, Bia, pode seguir. Boa. Maravilha, bem. Já até chegou uma aqui, pessoal. Então a gente vai ter um momento ali de diagnosticar as landing pages para poder trazer aplicabilidade para o que eu e a Esté vamos trazer de teoria aqui. Então podem mandando os links que a gente vai abrindo aqui e mais do meio para o final do treinamento a gente faz uma análise compartilhando com todo mundo, tá bem? Boa. Até aproveitando em relação à nossa agenda, né? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Eu sei que vocês ficam ansiosos para o diagnóstico, que é uma parte bem bacana. Mas antes do diagnóstico também a gente vai passar aqui sobre o que é uma landing page, bem rapidamente ali, cenário, né, geral e pontos que são importantes. O que é CRO ou CRO aí, né, no inglês, para também a gente trazer aqui alguns conceitos e dicas de boas práticas e um checklist que vocês podem aplicar nas páginas de vocês, não só para hoje, mas sempre ali que vocês precisarem, vocês podem utilizar esse conhecimento, tá? E aí pode passar, Gabi, para a gente começar essa parte teórica e daqui a pouquinho, assim que a gente finalizar, a gente vai para o diagnóstico. Perfeito. Pessoal, então aqui a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre landing page e acho que primeiro, antes de falar sobre CRO, é interessante que a gente fale um pouquinho sobre o objetivo de uma landing page, né? Então, o que que é uma landing page? A landing page ela é uma página que ela tem um objetivo muito claro, que é a conversão de leads. Diferente de um site, né, que tem muitos estímulos, a landing page ela tem um objetivo de conversão e ela tende a ser uma página que ela otimiza essa conversão justamente porque o lead não tem muitas coisas com as quais ele pode se distrair. Então, ela tem menos elementos, né? E ela tem menos links também que uma homepage propositalmente, para a gente poder viabilizar a conversão de fato do lead. E é interessante ali que para uma boa landing page, aí a gente vai mastigar isso um pouquinho mais para vocês durante o nosso workshop aqui, mas é interessante que a landing page ela traga informações muito relevantes já na primeira dobra, né? A primeira dobra é quando a gente entra dentro de uma página e a gente não faz a rolagem do mouse. Então ela tem que ter uma geração de valor já numa primeira parte, para a gente poder de fato já ganhar o lead ali e ter a conversão. Para que que hoje eu posso usar a landing page? Aqui a gente trouxe algumas das possibilidades, mas existem várias outras, mas algumas delas são inscrição em newsletter, inscrição em webinar e em eventos também. Então, toda vez que fizer um evento, faça uma landing page para captação de lead, ofertas de descontos, e aí, galera do e-commerce, isso aqui é sensacional para vocês. Lançamento de produto, e-books e guias, né? Então, disponibilizar material rico por landing page. Solicitação de demo, aqui a gente teria uma landing page um pouco mais fundo de funil, né? Questionários e pesquisas também. E
programa de recompensas. Então, todas essas são possibilidades ali de uso de uma landing page. Toca pra gente aí, Gabi, por favor. E aí, beleza, quando a gente pensa, então, a gente sabe qual que é a funcionalidade da landing page, no que ela pode ser, qual que é a aplicabilidade dela, a gente sabe qual que é o objetivo dela, agora vamos falar um pouquinho sobre os elementos, né? E aqui, esses elementos, eles são fundamentais, que a gente tem um olhar muito carinhoso, porque parte da performance de uma landing page, para além do nosso produto, do que a gente está ofertando, né, do nosso serviço, passa também pela forma como eu trato cada um desses elementos, né? Pela forma como eu otimizo cada um desses elementos aqui dentro de uma landing page. Então, uma landing page, ela tem um título chamativo, ela tem um subtítulo que vai explicar um pouquinho, com um pouquinho mais de detalhe, né, abaixo ali do headliner, do que se trata. Ela tem uma imagem ou vídeo em destaque também. A gente tem pessoas que são muito mais visuais, então para a gente também poder pegar esse público. Ela tem uma proposta de valor muito clara, que na maioria das vezes está ali no título também. Ela também vai ter benefícios. Obrigatoriamente, ela tem um call to action, que é o CTA, que são esses botõezinhos que ficam ali abaixo dos formulários, que ele está direcionando o lead a tomar uma ação. E ela obrigatoriamente também tem um formulário de captura de leads, porque como a gente falou, se a landing page é para captar lead, ela tem que ter um formulário, né? Onde a pessoa vai deixar os dados em troca daquilo que a gente está oferecendo. O que é muito interessante também da gente ter numa landing page? Prova social, né? Para o lead poder se projetar naquela pessoa que consumiu, comprou e etc., serviço ou produto, entender que aquilo faz sentido para poder criar autoridade também da sua marca em relação àquela solução que você está oferecendo. E é interessante que ela tem um designer responsível tanto para mobile quanto para desktop. A gente sabe que a gente tem um volume de pessoas muito significativo acessando sites por celular. Então é interessante que para a experiência do usuário ela tem um designer muito responsível para ambos os formatos. Aqui eu trouxe para vocês uma imagenzinha, inclusive, quem quiser tirar print, de como é que deve ser o esqueleto de uma landing page, né? Onde é que geralmente as coisas estão localizadas, como é que vocês podem organizar. Então, isso aqui é uma anatomiazinha de uma landing page, de como é que esses elementos aqui estão organizados dentro dessa página. É um bom caminho para poder se começar a montar uma landing page. Pode passar, por Boa. favor, Gabi. Aliás, você quer acrescentar alguma coisa ali? Não, tá Viu? perfeito, bora lá. Maravilha. Show. E agora, até tocando um pouquinho mais dentro de CRO aí, né? CRO, o que que é isso? A gente já entendeu ali a estrutura de LP, a Bia trouxe muito bem para a gente ali esse cenário de objetivo e dos pontos que são importantes em uma página. E por que que a gente trouxe esse tema aqui de CRO? CRO significa ali a otimização das taxas de conversão. Então, se o objetivo de uma página é a conversão, é a gente ali, das pessoas que estão acessando aquela landing page, né? Do tráfego que a gente gera, conseguir ter conversão e gerar leads eventualmente, seja ali para newsletter quando é topo de funil, seja para participação de um evento eventualmente quando vocês têm esse tipo de ação, seja para um cupom de desconto ou para já falar diretamente com o especialista. A página ali ela vai ter esse ponto de conversão que é onde a gente quer levar as pessoas. E o CRO é um conjunto ali de estratégias, de boas práticas, de fato olhar ali para essa página e pensar em como otimizar para que a gente tenha sempre bons resultados. E aí, pode passar mais um slide aqui para a gente, Gabi? E como que funciona esse CRO ali, o CRO? Basicamente, quando vocês criam uma página, é legal vocês pensarem que aquela é a primeira versão da página de vocês. Não necessariamente ela sempre vai estar naquele formato. Por quê? Vocês vão fazer ali o diagnóstico, né? Ah, eu preciso de uma página porque eu vou ter um evento. Então, você vai planejar essa página. Qual é o conteúdo, o meu ponto ali de conversão que eu vou criar, qual é a chamada para ação que eu vou trazer para essa pessoa, a minha divulgação. Então, tu vai ali fazer o layout, desenvolver e colocar essa página no ar. Quando a gente olha para a otimização da conversão, essa publicação e essa divulgação ali da página, ela vai se tornar um teste. E aí, esse teste, ele vai gerar resultados para que a gente comece a ter aprendizado a partir ali dessa divulgação que está acontecendo. Esse aprendizado, ele vem muito dos indicadores. Quanto que está minha taxa de conversão? Como que está meu resultado ali dentro do que eu espero e do que de fato está acontecendo? E aí,
pegada aqui que acontece, né? A gente vira a chave ali e volta para o começo aqui desse ciclo. Então, a gente faz um novo diagnóstico daquela página para entender se eu preciso otimizar algum ponto, e aí eu faço essas otimizações de layout, desenvolvimento e coloco essa nova versão no ar. Então, o CRO, ele entra muito nisso, de fato, de otimizar com o aprendizado que vocês estão tendo ali com a página de vocês, tá? Inclusive, é um pouco do que vai acontecer aqui no final, né? Diagnóstico de landing pages vai acontecer para páginas que vocês têm ali, que já existem, e que vocês já vão começar a identificar alguns pontos ali de otimização para que vocês possam colocar essa nova versão no ar. Então, o CRO vem muito nessa pegada, tá? E aí, pode passar mais um slide aqui para a gente, Gabi? Então, até dentro desse processo, né? Mas aqui reforçando, vocês vão sempre fazer a divulgação das páginas de vocês, porque como a gente vai ter resultados se nossa página está ali escondida, né? Não tem que divulgar, vai ter ali divulgação de canais, estratégia que vocês realizam. E aí, passando mais um aqui, a gente vai ter ali a página, né, de destino, que é a landing page. Então, ela é focada em conversão, a gente vai mandar essas pessoas ali para a página. E dessas pessoas que chegam na página, daí pode ir passando aqui também, a gente vai ter ali a taxa de conversão. Caso alguém eventualmente só olhe lá no relatório e tenha dúvida de como é calculada a taxa, a gente trouxe aqui. Passando mais um aqui, a gente tem um exemplo ali na lateral também de cenário, né? Então, por exemplo, aqui, tem uma empresa ali que fez a divulgação de uma landing page e teve um total de visitantes ali de 10 mil pessoas. Dessas 10 mil pessoas que visitaram, se gerou ali 1.200 leads. Se a gente pensa na taxa de conversão e coloca isso aqui dentro ali da fórmula, quando a gente olhar para o final, para o resultado final, vai estar ali 12% de taxa de conversão. E aí, um ponto que geralmente os clientes perguntam bastante quando a gente fala sobre isso, né? Tá, Esté, eu vou ter ali o meu resultado de taxa de conversão. Vou fazer a minha divulgação, vou ter minha página de destino ali dentro do que eu criei. Mas qual que é uma boa taxa de conversão, né? Fica ali nessa visão de dúvida nesse cenário. E aí pode passar aqui para a gente, Gabi, pode já passar mais um ali para o próximo slide. A gente trouxe aqui para vocês um estudo que a gente tem, inclusive, aqui na própria RD, onde a gente analisou mais de 20 mil páginas, então foi uma base ali bem robusta de landing pages. E tem essa média ali de conversão que foi de 19,9% para essas páginas ali que a gente analisou. Então, a gente sabe que, de geral, de todos os segmentos ali que utilizam, né, landing pages, uma média interessante é de 19,9% de conversão. Mas isso pode depender do segmento de vocês. Então, também tem aqui esse link, confira aqui, que vocês depois podem acessar para checar dentro do seu segmento, né, se é educação, etc. ali, qual é uma taxa de conversão de fato média do que acontece no mercado, para que vocês possam se basear na análise ali de vocês, tá? E aí pode passar mais um aqui, Gabi. Além da taxa de conversão, é legal quando a gente fala de CRO, vocês também relembrarem, para quem aí ainda não utilizou, que existe essa funcionalidade de teste AB ali dentro da nossa ferramenta e que vocês podem e devem utilizar quando vocês precisam ali testar hipóteses e validar a taxa de conversão de uma landing page, onde vocês conseguem criar duas versões da página. Então, uma versão, por exemplo, né, ali com uma hipótese que eu tenho de chamada, de botão, de formulário específico, essa outra versão com alguma mudança. E aí, a ferramenta vai, do tráfego que vocês geram, separar ali 50 a 50 para analisar qual tem o melhor resultado, para que vocês tenham esse insight e possam definir qual vai ser a versão ganhadora. Então, a minha versão ganhadora foi a versão A ou foi a versão B. Isso é bem bacana porque acelera muito esse tempo de aprendizagem ali da parte de landing pages. Então, é uma funcionalidade bem bacana também de vocês eventualmente explorarem ali, caso vocês nunca tenham utilizado, tá? E aí pode passar aqui. Quais são benefícios, então, do CRO, Stat? Me trouxe ali esse contexto de como funciona, de eu olhar para a minha página como versões que eu estou publicando dela, para conseguir fazer essas análises ali e otimizar. E por que que eu tenho que fazer isso? Por que que isso é benéfico para mim? Basicamente, tem três principais pontos aqui que eu gosto de reforçar. Primeiro, tu vai conseguir fazer otimizações de acordo com o cenário do seu negócio. Porque às vezes a gente fala, né, vou fazer um bench, ver o que os concorrentes estão fazendo. Legal, isso inspira. Mas o que de fato tu vai ter de visão de otimização, que vai gerar resultado para você é de acordo com o que você está colocando em prática e com o resultado que você está conseguindo analisar ali da tua página. Então é muito bacana que você vai conseguir ter essa visão do que está funcionando para mim,
né, para essa minha página, para essa minha estratégia e fazer a otimização, priorizar ali o que vai trazer resultado. Então, dentro do cenário ali do que você está observando, tu vai conseguir priorizar qual página eu mantenho ativa, o que que eu vou utilizar de fato de boas práticas aqui que vai me trazer resultado, o que que eu mantenho ali ativo. E também sair do achismo e ter embasamento tanto em dado quantitativo quanto qualitativo para a otimização das suas páginas. Quando a gente fala de dado quantitativo, é vocês olharem de fato para a taxa de conversão, para o volume de acesso, esses indicadores que o próprio relatório ali da landing page vai trazer para vocês. E quando a gente fala de qualitativo, é de vocês terem a muito fácil acesso a essas boas práticas que a gente vai trazer, inclusive já aqui em seguida de reforço para vocês, para que vocês possam, olhando para a landing page, entender poxa, dentro do meu resultado que eu estou tendo aqui, eu estou validando e verificando que ali o meu botão não está em destaque. Então, é uma informação mais qualitativa que você vai conseguir analisar de acordo com esse conhecimento de boas práticas e do que vocês podem ali utilizar para otimizar suas landing pages. Então, tem esses dois pontos, né? Sempre tem tanto quantitativo quanto quali, que é vocês terem esse conhecimento para olhar para a página e puxar ali pontos de possíveis otimizações. Mas boa. E passando aqui de CRO, a gente entra em boas práticas, tá? Quais são principais boas práticas dentro da estrutura da landing page que vocês podem levar daqui para frente ali, para sempre considerar na criação das páginas de vocês? Pode passar mais um aqui, Gabi. Primeiro passo, e aqui é bem base da base, tá? A gente vai aqui da base para já ir entrando ali em outros pontos. O URL personalizado é algo muito importante, gente. Às vezes ele é tão básico que a gente até esquece de olhar, né? Mas é um ponto que, assim, ajuda muito tanto a reforçar a identidade da marca de vocês, quanto a aumentar a confiança. A gente tem aí hoje vários cenários, né, onde as pessoas têm receio de se inscrever em uma página por conta delas talvez já terem caído em algum golpe, ter acontecido alguma coisa. Então, elas vão olhar para aquele URL para validar se de fato é da empresa. Por isso que é importante que ali as configurações de DNS de vocês estejam ok e que esse URL esteja personalizado. Então, sempre vocês vão ter ali, né, um subdomínio que vocês definem. Então, minha página é de materiais, eu coloco ali materiais, ponto, e aí o nome ali, né, o domínio da minha empresa. Então, vocês conseguem personalizar dentro ali das configurações. E, em seguida, o nome da página, ele geralmente fica ali como caminho único para cada landing page. E aí, aqui é muito importante de vocês sempre também revisarem. De fato, esse caminho ali único, né, esse nome da minha página, está fazendo sentido? Se eu deixar só como landing page 1, aqui é um exemplo, né? Mas se a gente coloca uma página no ar com landing page 1, não está dizendo nada sobre aquela landing page. Agora, se eu coloco lá, é o e-book X, ou workshop, CRO e diagnóstico de landing page, aí faz muito mais sentido e fica amigável. Então, é importante ter essa visão. E aí, pode passar aqui, Gabi. Vou aproveitar e passar a palavrinha aí para a Bia complementar aqui com a gente também. Obrigada, Esther. Nessa pegada de boas práticas, pessoal, quando a gente pensa numa otimização de landing page, a gente tem algumas dicas aqui. Inclusive, a gente tem uma ilustração que vai reforçar bastante os pontos aqui do lado. Em relação ao título de uma LP, a chamada principal, que vai identificar a oferta, e ela vai explicar claramente, em poucas palavras, isso é importante, o que está sendo ofertado. Então, aqui a ideia é que vocês consigam, numa sentença muito curta, já explicar muito bem sobre o que é aquela landing page, né? O subtítulo, ele é uma frase um pouquinho maior, que eu tinha até dado um spoiler lá atrás, né? Que ele vai explicar um pouco melhor o que está sendo apresentado, o que está sendo entregue, principalmente apresentando os diferenciais dessa oferta, né, em relação ao concorrente, em relação ao mercado e etc. E ele é interessante também que a gente traga um elemento visual, no caso aqui a gente está sugerindo uma imagem, do que está sendo ofertado. Se é, por exemplo, a gente é uma landing page de demo de um produto, de um software. É muito interessante eu trazer ali, talvez, um print de uma tela interessante, de uma tela que gera bastante valor no usuário desse software. Se for um e-book, trazer uma fotinha ali da capa do e-book, um webinar, talvez, alguma arte voltada para esse webinar, porque isso transmite credibilidade para a minha oferta, né? Então, aqui, título, subtítulo e imagem.
Sobre a descrição dessa oferta, né? Então, a gente está entendendo que a gente tem um título, a gente vai ter um subtítulo logo abaixo, a gente vai ter uma imagem, e depois a gente tem que descrever essa oferta, que é onde eu vou conseguir gerar valor para que essa pessoa entenda que aquilo que eu estou querendo passar para ela faz sentido, e aí isso vai viabilizar a conversão. Então, aqui dicas. Eu já peguei umas landing pages aqui, eu acho que vocês já podem ir olhando para isso daqui. Bullet points, que é nada mais nada menos que os tópicos, né? Então, descrição da oferta em tópicos. E por que os tópicos e não o texto corrido? As pessoas hoje elas têm muito pouco tempo para poder ler coisas. A maioria das pessoas, inclusive, eu estou nesse grupo, a gente faz leitura dinâmica. Então, se você usa alguns recursos que facilitam leitura dinâmica, tópico, palavras em negrito, talvez alguma fonte diferente, onde você pega palavras-chave que geram valor e já identifica que o meu olho já vai bater e já consegue gerar valor muito rápido, porque eu não vou passar muito tempo dentro da sua página, isso é excelente. Você já vai conseguir alcançar o seu objetivo usando aí recursos de leitura dinâmica. Então, aqui o bullet point, os tópicos ali são excelentes. Escrever fragmentos ou sentenças curtas, então nada de textos muito longos, onde as pessoas fiquem muito tempo lendo o que você precisa transmitir. E aqui muito cuidado para não serem prolixos, né? Aqui olhando muito para assertividade e para objetividade, principalmente. Se ela quiser saber mais, aí ela conversa com você. Mas aqui é interessante trazer o que, num primeiro momento, vai chamar a atenção e despertar a curiosidade para que ela dê o próximo passo. Ok? Sobre os bullet points, de 3 a 5 itens, também não é legal colocar 50 tópicos lá na página, ainda que tópicos explicando a oferta, justamente, né, pela questão de otimização também do tamanho da landing page. Destacar termos relevantes em negrito, que é o que eu trouxe ali. Falar dos benefícios e não das funcionalidades. Vou usar o exemplo aqui do RD. A gente tem uma funcionalidade que envia e-mail. Beleza, isso é funcionalidade, mas por que que é interessante eu ter uma funcionalidade que envia e-mail? Porque você consegue escalar a sua comunicação. Então, é sempre entender o que que o produto de vocês faz ou o serviço de vocês faz e linkar isso com como que aquilo ali vai ser um benefício. Por quê? Porque o benefício conversa com a dor do cliente. Se eu estou conversando com a dor, a probabilidade dele converter é muito maior. Eu estou conversando a linguagem dele, ok? Vídeos explicativos também é muito legal de usar. E aqui, pessoal, sobre os vídeos explicativos, eu tentaria usar alguma coisa legendada, porque muitas pessoas às vezes não estão com áudios, estão vendo as coisas em lugares que não podem escutar. Então, sempre tentar colocar alguma legenda também no vídeo, ou então não deixar só por conta do vídeo, porque se ela não conseguir ver o vídeo, ela também não vê o valor da landing page, porque isso não está explicado em outro lugar. Então, fazer sempre uma mescla, né? Usa um vídeo, mas deixa o que está no vídeo ali explicitado em algum outro lugar também. E uma prévia do material também é sempre interessante de trazer, né? Um gostinho ali que vai fazer com que a pessoa queira mais daquilo. Bom, trouxe aqui um dado importante, só para poder reforçar essa questão do tamanho, principalmente, né? Que a gente está falando ali sempre de concentrar a geração de valor e o ponto de conversão na primeira dobra. A gente recentemente fez um estudo que mostra que 8 a cada 10 pessoas só leem o cabeçalho. Elas não chegam até o final da página. Então, se você tem uma landing page maravilhosa, mas a geração de valor dela tá lá no final, 80% não viu. Então, você basicamente gerou um tráfego que não conseguiu ter contato com a sua proposta de valor. Então, aqui, sempre tentar concentrar a geração de valor ali na primeira dobra, que essa otimização de landing page, ela inclusive é um exemplo disso, né? De eu descentralizar as coisas mais importantes ali dentro da primeira parte. Ok? Passa pra gente, por favor, Gabi. Perfeito. Boa. E aí um complemento aqui bem rápido também, mais até para lembrete, que às vezes a gente tem a funcionalidade ali e até acaba esquecendo de usar, mas muitas vezes a gente usa a landing page em campanha de mídia paga, em ações ali que vocês vão planejar palavras-chave relacionadas àquela campanha, consequentemente a essa landing page. Então utilizem também essa otimização ali, análise de SEO da página, para checar se está fazendo sentido e conversando com as palavras ali que vocês determinaram como principais, que vocês estão utilizando na campanha. Isso ajuda tanto ali, eventualmente, para gerar um tráfego qualificado, mas até em próprias campanhas, isso impacta também de certa forma. Então, é uma boa prática aqui que também vale a pena vocês sempre olharem, tá? Então, a gente trouxe aqui esse insight, essa dica. E aí, pode passar, Gabi. Maravilha. Pegando esse gancho, quando a gente está falando dos elementos ali da LP, a gente tem botão e formulário que estão em destaque, né? Que são elementos
Então, pilares aí da construção de uma landing page. Como que a gente otimiza esses dois elementos? Primeiro ponto, eles precisam estar em muita evidência, porque no final das contas, o que vocês querem como landing page é que a pessoa preencha o dado e envie, né? Seja para um bate-papo, seja para poder baixar um material, é uma página de captura, né? Sobre o formulário, se vocês pedem muitas informações, isso pode impactar diretamente na conversão de leads, né? Então, aqui sempre ter o cuidado de pedir informações que são fundamentais, que elas vão ajudar numa pré-qualificação ali do lead, né? Usar também os recursos de campos fechados é interessante, porque depois, para vocês segmentarem isso dentro do RD Station, fica muito mais fácil também. Então, por exemplo, eu vendo um produto, a minha persona ela é B2B, eu vendo para empresas, e hoje o meu lead ideal, ele é um tomador de decisão. Ou ele é um gerente, ou ele é um coordenador, ou ele é um diretor. Mas eu tenho outras pessoas que não têm esse cargo, que têm acesso à minha landing page, que vez ou outra convertem, né? Eles não são necessariamente tomadores de decisão, mas eles são influenciadores da minha decisão, porque eles podem levar isso para a gestão deles, enquanto uma solução que faz sentido. Um jeito de eu conseguir otimizar isso, né, até pensando em usabilidade de RD Station Marketing, para eu poder entender quem é quem ali dentro e conversar diferente, né? Porque o líder ele está muito preocupado com análise, com gestão de número, né? Então é uma pegada muito mais analítica. Já a pessoa que está na ponta, ela está mais ligada o quanto aquilo vai facilitar a rotina dela. Então aqui a intenção é vocês começarem a usar alguns campos fechados para poder captar isso. Então, criar uma lista suspensa e colocar os cargos, e aquilo já está pré-definido, a pessoa só vai lá e seleciona qual que é o cargo dela, e esses já conseguem separar muito bem ali dentro do sistema quem é quem, tomador, influenciador, e ter comunicações mais personalizadas, né? Ainda que escaláveis, mas ainda assim personalizadas. Então, aqui, evitar variação demais, né, de respostas, porque você não consegue segmentar, isso fica difícil de segmentar depois, principalmente quando o campo é aberto. Tentar usar formulários mais otimizados também. Num primeiro momento, formulários não tão grandes, porque isso vai impactar diretamente ali na conversão. E sobre o call to action, né, que é o botão que vai abaixo ali. A gente recomenda também de que ele esteja na primeira parte do formulário, o formulário também na primeira parte, e ele tem que ter uma chamada muito objetiva e que explique ao lead o que vai acontecer depois que ele preencher aquele formulário. Então, a gente trouxe um exemplo aqui. Não tá só inscreva-se, tá? Inscreva-se para poder entrar na lista de espera. Então, eu sei exatamente o que vai acontecer quando eu converter nesse formulário aqui. Eu sei que eu vou converter nesse formulário, ele vai captar os meus dados e vou entrar numa lista de espera, né? Então, tentar detalhar de maneira muito objetiva o que vai acontecer para poder dar uma previsibilidade para o lead. Tem muita gente que usa o enviar. Tá, mas eu estou enviando para onde? Eu estou enviando para o comercial, o que acontece depois? Então, é interessante especificar. E um outro ponto aqui mais voltado para designer mesmo é que vocês tentem puxar cores de botões contrários à cor predominante da landing page de vocês. Eu trouxe ali uma rodinha de cores para que vocês consigam fazer essa simulação. Então, pensando que eu tenho uma landing page onde a cor dela predominante é o azul, é legal que o meu call to action, meu botão, ele seja um botão mais puxado para o laranja, ele vai destacar. E por quê? Porque a intenção aqui é ele puxa a atenção do lead, ele direcione o olhar do lead, né? Para o preenchimento e para o envio das informações. Então, aqui, tanto que nesse é preto e aí o botão tá rosa, tá chamando bastante atenção. A gente olha para a imagem, quase que a primeira coisa que a gente vê é o botão de call to action. Beleza? Pode passar, por favor, Gabi. Boa. E aí, muito dentro desse cenário ali também, né, de trazer esse lead de fato para conversão, até para conseguir captar a atenção dessa pessoa, vale muito a pena vocês utilizarem ali gatilhos ao longo da página de vocês, dependendo, claro, ali do objetivo dela. Então, por exemplo, eu tenho uma página de inscrição em evento, posso trabalhar com gatilho de escassez. Tenho algo ali como um cupom ou urgência, o pessoal usa muito na Black Friday, né? Aquele corre que ainda dá tempo de aproveitar as ofertas aqui da Black. Então, sempre é legal vocês trabalharem com algum gatilho dentro ali do que vocês estão ofertando. Quando a gente fala de um público B2B, de um serviço, de algo mais nesse sentido que às vezes não dá para trazer essa urgência, porque a gente sabe que a pessoa vai precisar ter tempo para pensar, e às vezes se a gente usa urgência, ela fica até um pouco mais acanhada, a autoridade, a prova social acaba já entrando ali
com mais força, né? Então, de trazer a autoridade, olha, converse com um especialista, conheça os nossos especialistas, às vezes alguma certificação, se eventualmente vocês precisam ter. Ah, vou trazer ali ISO, enfim, eventualmente se for algo que faça sentido trazer na página para reforçar a autoridade. A prova social foi um ponto que a Bia até comentou ali atrás, né? Trazer um depoimento. A pessoa acaba ali se personificando também um pouco naquela pessoa que ela está vendo, e isso engaja bastante. E exclusividade, quando vocês têm ali a possibilidade, é bem interessante. Ah, é um produto novo, então eu posso trazer ali, olha, é algo limitado, eu trabalho ali com exclusividade também, porque esses gatilhos ajudam para que a pessoa, ao longo ali da página, ela de fato tome essa ação de converter. Além dos gatilhos, pode passar mais um aqui, Gabi? A gente tem também esse ponto aqui do teste dos 5 segundos. Então, até é um ponto que a Bia trouxe aqui com bastante afinco, assim, esse é bem legal da gente trazer para o pessoal, que é, tu fez ali a página, você já vai estar, assim, malhado naquela página, tu já sabe o que tem ali, você já sabe o que é, e enfim. Então, pede para alguém que não conhece, não viu a página ainda, olhar em 5 segundos. Aí fala, 5 segundos, deu 5 segundos, fechou ali. O que que tu entendeu dessa landing page? Se a pessoa conseguir captar qual é o objetivo, o que que ela ganharia convertendo ali, sua página está bem legal. Se não, pode ter algum ponto de otimização para tu deixar isso mais objetivo. E aí, principalmente ali em título, subtítulo, botão, o que está chamando atenção ali naquela primeira dobra da página. Então, bem legal aqui também. Eventualmente, o teste dos 5 segundos funciona de uma forma bacana. Além desse teste, a gente separou um conteúdo aqui também. Pode passar mais um, Gabi? Que é uma novidade. Não sei se todo mundo já conhece, já viu, mas é algo bem recente ali no sistema que o pessoal lançou aí recentemente. Então, o time de produtos subiu para todo mundo conseguir utilizar, que é nas landing pages vocês conseguirem utilizar campos ali condicionais. E essa é uma coisa que o pessoal pedia bastante. Então, se você é alguém que já pediu, tá aqui, depois testa. Então, vocês conseguem, por exemplo, a pessoa respondeu que ela é de um local específico, que ela é diretora, e vocês conseguem criar condicional de acordo com o campo que ela vai responder. E aí, dependendo do que ela respondeu ali, aparecem os demais campos ali abaixo, né? Do formulário para que vocês consigam seguir. Então, essa é uma funcionalidade bem legal para que vocês consigam testar. E para finalizar aqui essa nossa parte teórica, e a gente já ir ali para o diagnóstico, a gente criou também esse checklist com muito carinho para que depois vocês possam ali utilizar quando vocês forem criar suas páginas e otimizar suas páginas, tá? Então tem aqui alguns pontos que são importantes dentro do que a gente passou nesse conteúdo. Ter clareza ali do público, oferta, objetivo da página, planejar formulário, campos necessários, ter as configurações certinhas, preencher a descrição, garantir que os seus botões estejam ali em destaque, ter pelo menos um gatilho claro ao longo da página e acompanhar os resultados. Importante, gente, não subam a página e deixem lá. Acompanhem os resultados e realizem otimizações, que eu tenho certeza que vocês vão ter aí bons resultados também nessa jornada, tá? E agora, bora para a parte ali mais esperada de diagnóstico, depois o material aqui vocês vão receber com todos os conteúdos de apoio. Maravilha! Gabriel, você pode pegar a primeira landing page para a gente? E aí, se for possível, pessoal, eu peguei essa daqui do nosso Q&A ali, a pessoa responsável por essa landing page. Gabi, você consegue liberar o áudio para a gente, por favor? Só um segundo, deixa eu só ver aqui quem que é a pessoa. Perfeito. Ana Nilman. Ana Nilman. Aqui. Pronto, Ana. Tá liberado para você falar. Oi, Ana, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, pegamos a sua primeiro aqui para poder analisar. Ana, me conta o seguinte, você sabe como que tá a taxa de conversão dessa landing page? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Perfeito. Ó, eu já vou começar trazendo alguns pontos importantes enquanto a Ana dá uma olhada ali na landing page dela, mas é uma landing page de material rico, de e-book, né? Onde ela fala do zero à gestão automatizada de documentos. Ana, me conta o seguinte, pelo que eu entendi, a sua persona aqui, o seu público ideal é o B2B, correto? Isso mesmo. Perfeito. Ó, acho que um primeiro ponto aqui que eu trouxe lá no início é um material rico, né? Então, quando a gente está falando de material rico, ele é um pouco mais topo de funil. Topo, talvez até meio de funil. Então, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de informações que a gente pede num formulário.
Tô aqui no formulário, eu tô vendo que vocês estão pedindo 6 dados diferentes, entre eles o telefone, que é um dado relativamente mais sensível de ser pedido também. O que que eu tomaria cuidado aqui? Eu tentaria dar uma otimizada um pouco maior nesse formulário. Esse campo de cargo, eu acho que é um campo que vocês podem torná-lo um campo fechado, que foi, inclusive, a dica que eu dei ali antes, de você fazer por lista suspensa. Dentro do RD, ele chama caixa de seleção, que é quando você coloca todas as opções de cargo, né? Você pode colocar por nome mesmo, coordenador, supervisor e etc. E a pessoa selecionaria qual é o cargo dela. E aí você conseguiria já qualificar o lead, e otimizaria também o preenchimento, porque a gente sabe que o lead ele tem menos preguiça de preencher ali um campo Uhum. fechado do que um campo aberto. Faz Sim, sentido? faz sentido sim. Tem mais um ponto que eu queria trazer para você. Via de regra, seu formulário está na parte de cima, excelente. O seu call to action também está muito claro. A cor também é excelente. Ali eu pegaria algumas das coisas que tem dentro do e-book e traria em tópicos abaixo do título. Porque tá vendo que você trouxe por texto, ele está um pouco mais denso ali? Então eu tentaria gerar valor ali, passeando por talvez, eu não sei se o seu e-book ele tem um sumário, talvez, alguma coisa nesse sentido. Tem sim. Maravilha, então daria para poder otimizar as informações, né, que você está trazendo ali no sumário na parte lateral, logo ao lado ali do formulário. É uma possibilidade. Faz sentido? Legal, faz sentido sim. Perfeito, Ana. Maravilha. É, Gabi, eu vou pular para a próxima, só porque a gente está com o tempo mais apertado e é legal a gente entrar em contato com landing pages diferentes aqui. Sté, se quiser complementar, fica super à vontade também. Show. Obrigada, Bianca. De nada, Ana. Prazer, viu? Boa. Pessoal, essa robô investidor, eu vou só pegar para o Gabi poder liberar para a gente também, mas eu acredito, esse é o do Vitor de Lima. Liberado. Oi, Vitor, tudo bem? Bom dia, estão me ouvindo? Tô te ouvindo, você está me ouvindo bem também? Tá um pouquinho baixo o seu áudio, mas eu vou conduzindo aqui. Qualquer dúvida que você tiver, você pode falar ou mandar ali no chat também. Sei que eu acabei pegando de surpresa aí para poder ligar o áudio. Mas, Vitor, aqui eu acredito que cabem alguns pontos de otimização de acordo com o que a gente trouxe ali. A primeira coisa, desce um pouquinho para mim, por favor, a landing page do Vitor. Pode descer mais, Gabi. Pessoal, olha só, essa landing page, ela é uma landing page que ela não tem formulário, tá vendo? Então, o lead não tem um lugar para ele poder preencher. Ele tem um call to action ali, mas ele não tem um formulário para poder ser preenchido e, para além disso, esse call to action, ele é quase a última coisa ali da página. Então, a pessoa tem que rolar a página inteira para poder cair. Para além disso, tem algumas informações que elas não estão muito bem destacadas, né? É uma landing page que ela tem bastante texto, ela tem muita informação. Então, aqui, quais dicas eu te daria, Vitor? Eu tentaria reduzir, de fato, o tamanho dessa landing page. Talvez você consiga compilar essas informações, inclusive, só numa primeira parte de landing page. Eu criaria um formulário para isso, né? Colocaria um formulário ali na lateral, e aí é interessante você pensar em que dados, nesse primeiro momento, você precisa. Eu preciso do nome, eu preciso do e-mail e talvez eu precise do telefone, ou não, eu preciso do cargo, ou é pessoa física, eu não preciso do cargo, então é só nome e e-mail. Então eu pensaria em informações que são chave para você, pensando no contato, mas também num pós-contato, né, que é no relacionamento ali, que é a continuidade, né? É, Colocaria esse formulário ali na parte de cima, e aí você pode subir tudo para mim, Gabi, por favor. Colocaria uma CTA abaixo e tentaria usar melhor essa primeira parte aqui, ó. Então, tem alguns tópicos que você trouxe de geração de valor ali embaixo que eu traria aqui na lateral, né? Quais são os benefícios? Na verdade, essa landing page tem até uma dificuldade de entender qual que é a proposta de valor dela, né? Para eu poder conversar com você, para eu poder bater um papo com o comercial, vocês vão mandar algum explicativo por e-mail. Então a gente tem até uma dificuldade de entender qual que é a proposta de valor, que eu traria com um pouquinho mais de clareza, se é um papo com o comercial para poder conseguir entender como que funciona, ou se essa explicação ela vem por e-mail, ou se é um material rico. Então aqui acho que dá para poder trazer um pouquinho mais de transparência nessa comunicação e de subir esses elementos de conversão para a parte inicial. Vitor, se tiver alguma dúvida, você Vem pode ficar à cá, tu vontade para tá me ouvindo bem? Agora eu tô te ouvindo melhor. Tá, só para te entender, então, na verdade, isso é a venda de um produto escalável, né? Então, Boa. dúvidas e tudo a gente já acaba sanando no criativo, como eu trabalhando criativos em vídeo, né?
Uhum. Então aqui é só como o meu Ficou mudo para mim, Vitor. como o meu público final são investidores, então a tendência é que leia mais e se informe mais antes de investir ou comprar um produto, né? Então, por isso Uhum. essa ideia de landing page já está rodando no nosso mercado outros modelos. Legal. A gente optou por testar, fazer um teste com esse modelo com mais texto, que traga mais Uhum. informação e só leve para o carrinho final para efetuar a compra. Uhum. Não ter Entendi. contato, não ter X1, não ter nada. Só compra a venda do produto mesmo. Uhum. É mais uma página informativa do que de fato uma landing page para captação de lead, pelo que eu entendi, né? É isso, não é para captação de leads, é para venda mesmo. Ah, não, entendi. Você sabe como que tá aqui a conversão dela? Sem vendas. Se quiser mandar ali no chat pra gente, que aí a gente já puxa outra landing page aqui. Puxa pra gente, Gabi. A próxima. Beleza, pessoal. Então aqui a gente tem uma segunda landing page, uma terceira landing page, na verdade. Essa landing page ela já está mais otimizada. Ali ela pede nome completo, telefone, e-mail corporativo, empresa também. Aqui eu acho que talvez valeria entender se tem algum campo fechado, né? Se daria para poder otimizar ali com algum campo fechado. Mas ela tem uma boa proposta de valor ali, um explicativo do que está sendo ofertado. Tem bullet points também, por que escolher vocês, né? O que vocês oferecem, quais que são os benefícios. E ele está bem claro que é para poder ter uma conversa com o comercial, né? Desce mais um pouquinho aí para a gente, Gabi. Maravilha. Aí por tópico também está trazendo ali a geração de valor, do que são os benefícios desse serviço. Pode baixar mais um pouquinho. Perfeito. Maravilha. Boa. Boa. Aqui, se conseguir reunir ali numa primeira parte ou reduzir também o tamanho, eu sei que as imagens acabam ganhando muito espaço, né? Mas eu entendi que aqui trouxe uma explicação um pouco maior do, do que está trazendo ali como ponto de benefício, mas é importante que esses benefícios estejam destacados ali na parte principal também, naquela primeira parte ali dos bullet points da landing page, né? De quais são os benefícios da contratação do serviço. Aqui também é legal de trabalhar um pouquinho de prova social também, se tiver alguma, poder trazer também é relevante para poder gerar mais valor ainda no produto. Boa. Você quer pontuar alguma coisa dessa? Não, super concordo aqui. Acho que vale muito a pena tentar otimizar um pouco, porque a rolagem tá grande ali, né? Então vale a pena de pensar como a gente consegue otimizar um pouquinho mais para garantir a conversão e talvez destacar um pouquinho mais o botão também, como você já está trabalhando bastante com o azul e o lilás, às vezes um Uhum. laranja, um outro tom aqui poderia chamar um pouquinho mais a atenção da pessoa. Não só o saiba mais, né? Será que talvez teria um outro gatilho que poderia chamar um pouquinho mais a atenção da pessoa? Que o saiba mais é um pouquinho mais batido, ele ainda funciona, mas quem sabe também tu consiga personalizar. Perfeito. Maravilha. Show. Boa. Gabi, vamos de mais uma? Maravilha. Essa daqui, pessoal, eu acho que no primeiro momento que eu traria, eu aumentaria um pouquinho o tamanho do escreva-se ali, que tá bem pequenininho, então aumentaria um pouquinho essa letra. Como é um workshop grátis ainda, eu colocaria isso bem explicitado ali no call to action, né? Inscreva-se ou participe gratuitamente, porque existe uma geração de valor em produtos que são gratuitos, né? Em eventos que são gratuitos. E eu tentaria trazer um pouquinho do que vai ser passado nesse workshop, por qual pauta você vai passear. Porque aí, às vezes, como você não entra no detalhe do que vai ser falado, pode ser que no primeiro momento a pessoa passe batido, mas se ela lê e tiver alguma coisa que a interessa ali dentro do que vão ser as pautas do workshop, isso pode potencializar o preenchimento ali do formulário para que ela participe, né? Aqui também eu acho que cabe a otimização dos campos, né? Campo de cargo, trazer um campo fechado, né? O campo fechado, eu vi que alguém perguntou ali no chat, é esse campo que o lead não precisa digitar para poder escrever. Ele já tem opções pré-definidas ali e ele só clica, né? É múltipla escolha quase, só que com uma escolha única. Então aqui é interessante também uma otimização dos campos, talvez até do número de campos, mas principalmente de usar essas condicionais de campos mais fechados e trazer ali a questão do gratuito também no CTA e explicar um pouco melhor o que vai ser passado nesse workshop grátis que vai acontecer de IA em compras. Beleza? Aqui tá para baixo, então tem esse risco aí de fato as pessoas acabarem tendo que rolar para poder
né, entender o que que vai acontecer. Ali eu estou entendendo que vocês estão trazendo também quem é que vai dar o workshop, né, enquanto referência, isso é muito bacana, mas eu tentaria centralizar isso um pouquinho na parte de cima ali para que ela não tenha tanta rolagem. Teve uma pessoa que falou uma coisa muito legal aqui, que é usar letra maiúscula no CTA, isso é excelente, chama muito mais atenção, traz muito mais clareza para a leitura também. Perfeito. Pode puxar mais uma aí, Gabi. Boa, gente. Esse aqui do curso de técnico em enfermagem, né? Acho que um primeiro ponto é subir formulário. Os textos também estão um pouquinho grandes, então aqui eu tentaria reduzir um pouquinho. A gente falou ali bastante de usar sentenças menores nos textos, né, para a gente poder ter uma geração de valor um pouco mais instantânea e usar alguns recursos de leitura dinâmica, então algumas coisas em negrito, algumas coisas em tamanhos de letras diferentes, talvez. Então aqui no primeiro momento, primeiro trazer uma proposta de valor, né? O que que é? O Senac, eu estou oferecendo um curso de técnico em enfermagem, então tem uma chamada mais persuasiva. E ele, eu acredito que cabem muito os gatilhos que a Esté trouxe para a gente, né? De escassez, de exclusividade, trabalhar a autoridade de vocês aqui. Então, eu trocaria o headliner, que é a chamada de vocês, a proposta de valor, né? Colocaria ali uma breve explicação abaixo, que é o subtítulo, e traria também ali os bullet points, os tópicozinhos, de maneira mais otimizada. Aqui eu estou vendo que vocês trouxeram por texto mesmo, e né, existe uma dificuldade das pessoas conseguirem ler tudo, então eu traria informações mais selecionadas, que gerassem mais valor para o lead. E ali o preenchimento do formulário, eu subiria um pouquinho esse formulário, para que na primeira dobra já tivesse ali um ponto de conversão. Tô vendo que ali vocês estão segmentando por unidade. Isso é um campo fechado, pessoal. Só clica aí para a galera ver, por favor, Gabi. Isso é um campo fechado. Já existem opções pré-definidas, então a pessoa só clica ali e essa informação já é computada. Porque pensa, se a pessoa escreve Floriano errado, automaticamente essa resposta já é diferente da correta, né? Porque ela não é idêntica. Então aqui é interessante usar esse recurso para o que pode ser campo fechado. Beleza? Aqui o confirmar cadastro, também entender se o confirmar cadastro significa que eu vou ter um contato com o pessoal que faz a matrícula, então trazer um pouco da clareza também do que vai acontecer depois. Então, isso também é interessante ali, vi que vocês trouxeram o vídeo. Eu acredito que no vídeo talvez tenha uma prova social, ou talvez tenha alguma coisa que traga relevância para o produto de vocês, né, para o curso de vocês, que gera autoridade. Isso tem que estar explicitado ali no bullet point também, porque muita gente não vai ver o vídeo. O vídeo ele já começa a tocar sem áudio, inclusive. Então, é algo que eu teria um pouco de atenção nesse sentido. Boa. Quer pegar mais um, Gabi? Dá pra gente fazer mais. Boa, beleza. Deixa eu só fechar as outras aqui. Pronto. Maravilha. Ó, esse de viagem aqui, sensacional. Quando a gente pensa em viagem, eu não sei como é que é para vocês, mas a primeira coisa, pensando que é um pacote, a minha maior curiosidade é entender por quais lugares eu vou passar. O que está contemplado nesse pacote, né? O que está incluso nisso? Então, aqui o que eu trago. Eu entendo que aqui vocês vão entrar mais no detalhe ali quando a pessoa entrar em contato com vocês, mas eu já colocaria isso dentro da landing page também, né? Já detalharia mais no roteiro de viagem dentro da landing page, né? Então, aqui eu estou vendo que vocês estão pedindo nome, e-mail, telefone, e tem uma validação ali também. É, eu traria ali, ó, pode descer um pouco mais, Gabi, por favor. Boa. Tem alguns vídeos. Pode abaixar mais um pouquinho. Ó, aqui eu tô vendo que vocês estão trazendo pelo que as pessoas vão passar, então eu acho que eu subiria isso um pouquinho, né? Traria isso ali na primeira parte. Pode abaixar mais um pouquinho. Clica ali no Quero Conhecer o Egito, Gabi. Deixa eu ver para onde ele está mandando. Ele volta para o formulário. Perfeito. Pode abaixar. Foto dos grupos é quase a prova social de vocês, não é o depoimento, mas é a imagem de quem já passeou, então isso é legal, porque gera credibilidade também. Excelente. Pode abaixar mais um pouquinho. Depoimentos, ótimo. Muita prova social. Abaixa mais um pouquinho, Gabi, por favor. Boa, legal, gente. Eu acho que ali, num primeiro momento, é uma landing page relativamente grande, né? Talvez aqui o desafio seja a gente contemplar, porque a geração de valor está dividida durante toda a landing page. Talvez seja interessante a gente concentrar um pouquinho mais na primeira parte. Então, trazer o roteiro ali na primeira parte
E pode subir mais um pouquinho, Gabi, do que vai acontecer, qual que é o roteiro, né? Pode subir um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Perfeito. Pode ir lá. Isso, bem na parte de cima. Beleza. Viagem ao Egito, perfeito. Se tiver alguma coisa de data, alguma coisa nesse sentido, também é interessante explicitar aqui para o lead. Então, quanto mais detalhes vocês puderem dar em relação à viagem aqui no subtítulo, melhor, beleza? Mas aqui eu acho que vale mesmo trabalhar uma descrição da geração de valor de vocês, da oferta de vocês, do produto, nessa primeira parte, ok? Boa, Gabi. Puxa mais uma pra gente. Maravilha. Bom, aqui tem um e-book sobre auditoria e faturamento hospitalar. Acho que um primeiro ponto é que dá para usar um pouco mais, né? Tá tudo muito centralizado e tudo muito espremidinho, assim, então dá para usar um pouco mais ali as laterais da landing page para poder espaçar um pouco melhor as coisas. Aqui eu tô vendo que tem outros clicáveis ali. Clica ali pra gente no compartilhar do LinkedIn, etc. Boa, ele abre outras guias. Ele não chega a sair, pelo menos não no desktop, né? do da landing page, mas ele gera um outro estímulo ali. Aqui, pessoal, é interessante pensar que a landing page, como ela tem um objetivo de conversão de leads, não é legal que eu leve o lead para outros lugares que não para a conversão, né? Para o próximo passo pós-conversão. Então, aqui, não deixar tantos estímulos. Lembra que lá no início a gente estava falando sobre a principal diferença entre uma landing page e uma página de conversão? E um site, na verdade, uma homepage, que é a diferença de números de estímulos, porque a página, a landing page, página de conversão, ela tem um objetivo claro ali, e por isso ela reduz o número de estímulos do lead. Então, aqui é legal vocês tentarem tirar essas outras coisas que levam o lead para outras páginas que não a página de aterrissagem ali, que é a landing page de vocês. Aqui é um e-book, então tem bastante coisa que dá para poder falar, dá para poder colocar foto do e-book, dá para poder colocar o que as pessoas vão ver no e-book. Eu vi que está explicitado aqui já. Tem uma qualificação de leads por campo fechado, né? Qualquer área da pessoa, então isso também é bacana. E-mail, empresa, tem poucos campos. Receber material, eu acho que nesse sentido ela está bem otimizada. Formulário, ele tem um call to action que é diferente do predominante da página. Ele tem 3 campos só de conversão, de preenchimento para conversão, então isso também é muito bacana. E ali o que eu acho que dá para poder trazer é talvez alguma imagem a mais sobre o e-book, falar um pouquinho de vocês também, enfim, gerar um pouco mais de credibilidade no sentido da Dr. Marvin, né? E o que a pessoa veria ali dentro do e-book, que eu acho que está explicitado aqui abaixo. Então, dentro do e-book, o que vai ser tratado? Ele tem exemplo prático, informações. Então, trazer um pouquinho, que é bem na pegada da primeira landing page que a gente trouxe de e-book, que é passar um pouquinho ali pelo sumário do que vai ser tratado, até para que faça mais sentido a pessoa baixar. Mas, no que diz respeito ao tamanho, campos que estão sendo pedidos para conversão, call to action, receber material, isso aí tá excelente. Muito bom. Pega outra pra gente, Gabi. Boa. Esse aqui eu acho que eu já falei algumas vezes sobre o formulário estar no topo da página, então já deve ter pessoas que já perceberam isso aí, mas é interessante subir o formulário aqui também. Esse é um workshop gratuito, então aqui é interessante falar sobre o palestrante, que eu tô vendo que vocês estão puxando ali abaixo, e também já estão trazendo os tópicos abordados. O que eu percebo aqui é que as imagens, elas acabaram tomando muito espaço da página, né? Então, talvez fazer uma reorganização de layout mesmo, talvez usar uma imagem que gere mais valor, trazer também o formulário ali na lateral, entender quais campos vamos captar, usar ali os recursos de campos fechados, um CTA para inscreva-se, participe gratuitamente. Então, aqui é interessante que vocês deem uma otimizada mais no que diz respeito ao layout também, ali sobre o palestrante, talvez alguma redução também de texto, né, explicando ali de maneira mais objetiva qual que é o percurso dessa pessoa, porque isso ajuda a gerar valor enquanto uma pessoa autoridade para poder falar do assunto. Então aqui eu acredito que eu tiraria essas imagens da parte de cima, colocaria um texto maior, um título maior em destaque e um explicativo subtítulo abaixo, traria ali que é basicamente os tópicos que vão ser abordados que vocês já têm prontos, e também quem é que vai dar workshop, e do lado eu colocaria ali também o formulário com a conversão de leads, com os campos para conversão de leads e o CTA diferenciando o total do predominante da landing page. Basicamente subir esse formulário. A landing page é branca, então tem muita cor que vai chamar a atenção aí, então isso aí tá fácil de fazer. Mas é basicamente a otimização de layout aqui mesmo. E eu acho que dá até para usar aquele exemplo do slide que a gente trouxe ali, né? De como é que os elementos estão distribuídos. Boa, Gabi. Ainda temos tempo? Como estamos? Eu acho que a gente pode passar aqui pelos recadinhos, Perfeito. para a gente entrar também, né, para a gente conseguir passar a pesquisa para vocês, tá, pessoal? Infelizmente é muito pouco tempo para a gente conseguir passar por todas, mas aqui a gente pode tentar, quem sabe, né, de responder vocês ali por e-mail, dar algumas sugestões também, tá? Nós vamos mandar a apresentação para vocês, a gente também vai mandar a gravação, então fiquem tranquilos que tudo que a gente falou é aplicável para qualquer landing page, tá? Então tudo que a gente trouxe aqui de conteúdos vocês podem estar utilizando depois da mesma forma.